Olá aí pessoal, olá, oi, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, como você já deve ter visto no título, né, algumas dicas sobre o uso da mesa digitalizadora. Então, a mesa digitalizadora basicamente ela substitui o mouse com a vantagem da pressão, né? Eu vou pegar um brush aqui, eu estou usando o Photoshop. Eu sempre uso o Photoshop para fazer os tutoriais aqui no canal. E eu achei que o Photoshop assimila muito bem as funções da mesa, né? A sensibilidade do toque, da pressão e assim por diante, né? Isso daí quem usa o Photoshop já sabe. Mas eu não sei de outros programas que também assimilam. Não estou falando que o Photoshop é o melhor, que é o único, que é onde você tem que usar o Photoshop. Faça os testes e veja qual programa você se adapta melhor. A questão é que o Photoshop já tem uma certa conveniência ali que já, né? Então é melhor usar o Photoshop. Sei lá, eu gosto. Né? Se você quiser começar testando pelo Photoshop, esse aqui é o CS6, né? Photoshop CS6. Então fique à vontade para coisear o coisa, né? Muito bem. Então o que acontece? Vou deixar esse brush aqui maior pela seguinte questão. Aqui eu não estou usando a pressão, as funções de pressão da caneta. Ó. Independente se eu aperto mais ou menos, ele não vai alterar o formato do traço. Por exemplo... Então vou deixar aqui por enquanto. Agora se eu colocar essa opção aqui em cima, ó, a setinha aqui em cima, do lado de opacidade, nesse brush aqui, né, obviamente, ele vai ter a opção da pressão ali, certo? Então agora quando eu riscar de leve, ó, ele vai sair de leve, conforme eu aperto a caneta, ele sai mais forte. Aí ela funciona praticamente como um grafite, né? Ó, eu posso fazer uma passagem de cor aqui, uma escala, uma gradação de valores aqui, somente com base na pressão. Então você pode diminuir a utilização de tons, digamos assim, né? Ficar fazendo muitos tons aqui e lá, misturando muitos tons ali, você pode já usar direto. Isso aqui a opacidade dela está 100%. Talvez essa não seja a melhor hora para mim fazer esse vídeo, no meu caso, porque a minha caneta, eu estou tendo algumas zicazinhas com ela. Depois de um tempo, parece que ela ficou, a ponta dela, de tanto usar, ficou um pouco sensível demais. Então às vezes eu paro de clicar e ela continua o clique. Então eu tenho que... Se você tiver esse tipo de problema, eu não sei dizer o porquê. Que eu estou descobrindo. Eu não sei se tem que entrar em contato talvez com a assistência técnica para ver. Mas uma coisa que ajudou a resolver esse problema, se você tiver com a mesa digital e ela começar a ficar com o clique muito sensível, o que você pode fazer é ir lá em propriedades lá do painel de controle, dispositivos lá, né? E você vai lá na opção a minha Main Tools, né? Propriedades da mesa gráfica. Aí ele vai abrir essa parada aqui que é que você instalou lá com hardware. Aí você vai no programa que você está usando, que nem no caso que é o Photoshop, e você regula a sensibilidade da ponta. Aí quando você testa ela aqui, ó, tá vendo? Mal encostei, ele já usou quase toda a pressão. Se eu reduzir aqui, ó, ele tá muito sensível. Então, depois de um tempo de uso, eu acho que é melhor você diminuir. Eu tava usando agora quase na pressão total. Não sei se porque eu tenho a mão muito pesada, sei lá. Eu sei que pra mim agora eu tenho que usar numa pressão maior.
Mas eu tenho que entrar em contato para ver o que está rolando. Mas só para lembrar, né, nas propriedades da mesa gráfica lá, da mesa digitalizadora, nos teus dispositivos, lá em painel de controle, você pode regular essas funções aqui de acordo com o peso da tua mão, de acordo com... Se você achar que está difícil de fazer esse tipo de passagem de cor aqui, você pode ir ali e regular a pressão para você conseguir. Quanto mais sensível, mais difícil é para conseguir esses tons mais claros aqui, ó, né? Que aqui eu tô com a caneta no preto e mesmo assim eu consigo fazer um tom de cinza bem fraquinho, por causa que a ponta dela está regulada. E porque eu estou usando a pressão, ó. Lembrando que se eu tirar o esquema da pressão, ele risca como se fosse com o mouse. Beleza? Então, muita gente às vezes não sabe usar as configurações do Photoshop com relação à mesa digitalizadora. Tem dificuldade e acho que não leva jeito para coisa. Outro detalhe também que eu citei esse problema é porque eu estou precisando formatar meu PC. Então eu não sei se não é tilt no hardware lá dos drive de USB, essas loucuragens né, porque se você instalou a mesa digitalizadora lá em uma entrada USB, ela vai funcionar bem naquela entrada. E se você instala outro dispositivo ali na mesma entrada, eu fiz isso uma vez, tirei a mesa para instalar outra coisa, depois voltei na mesa, a mesa estava um lixo, não estava funcionando direito. Então se você instalou ela em uma entrada USB, use sempre a mesma entrada e procure usar essa entrada USB só para sua mesa, não use para outras coisas, se possível, né? Senão você vai ter que reinstalar o driver e talvez ela pare de funcionar do jeito que era para funcionar. Aqui tem uma outra função da mesa que também tem a ver com clique. Só que essa função do clique, ela diferencia o início e o final do traço de acordo com a pressão. Nessa funçãozinha aqui do lado da opacidade aqui, eu tenho a mesma espessura de traço independente da pressão. Se eu desligar esse daqui e ligar esse daqui, eu vou ter diferença no início, na espessura do traço com relação à pressão. Beleza? Sacou a diferença? Esse daqui, quando eu risco fraco, o traço sai preto na cor que está ali, mas ele sai fininho, ó. Eu tenho a opção de fazer um traço bem fino, mesmo que o pincel, como vocês estão vendo ali, ele está grosso. Aí quando eu uso a pressão da caneta, eu consigo aumentar a espessura e afinar e aumentar, né. Então essa é a função desse segundo aqui. Eu posso usar os dois. Aí o traço vai ficar fino e fraco, e no meio vai ficar, quando eu pressionar, quando eu jogar mais força na mão, ele vai ficar mais grosso e mais forte. Então saiba como utilizar. Na hora de pintar, essa opção aqui é um tanto quanto inútil, não é muito boa de usar não. Porque daí você usa mais você tem uma confiança na espessura do traço e tal. Para quem quer fazer arte final, talvez usar essa opção aqui seja interessante, porque daí você pode ter um controle mais parecido com o que seria uma caneta normal, uma caneta real, né? Você riscando num papel. Dependendo da caneta, você tem um traço fino mais fraco, e quando você acarta um pouquinho mais, ele fica mais grosso. Tendo entendido a função dessas duas opções de pressão da caneta, você tem que aprender a usar também os brushes no sentido aqui você clica com o direito, né? No caso com a caneta, ele também tem a função de botão direito, que ele está aqui. A minha caneta tem dois botões. O de cima funciona como clique direito e o de baixo funciona como deslocar e rolar. Então quando eu clico com o botão de baixo, eu posso mexer a minha página. Quando eu clico com o de cima, eu tenho o acesso, sem precisar pegar no mouse nem nada, a opção do botão direito. Aqui nessa primeira opção eu tenho o tamanho, né, do brush. Ó, nem tinha clicado aqui, só. Ele tá dando zica essa parada aqui. E aqui embaixo eu tenho o hardness. Qual a diferença do hardness? Aqui e aqui. Sacou?
Nessa forma aqui, sem o hardness, com hardness no caso em 0%, eu tenho um traço com as bordas bem definidas. Com o hardness ou dureza lá ligado, eu tenho um traço que tem um contorno sempre igual. Isso também é passado quando eu uso as funções da caneta, né? Aqui ó, eu tenho traço fraco com hardness ligado e aqui eu tenho traço fino e grosso com hardness ligado. Diferentemente se ele tivesse ali no zero, como eu já mostrei, ó, ele começa fininho e daí no meio ele fica esfumaçado, como é lá naquele esquema lá então, né? Então, se você vai usar, por exemplo, no Photoshop, você tem a opção de criar brushes. Eu criei esse aqui para fazer textura de pelo, etc e tal. Depois eu explico alguma coisa sobre isso aqui, criando brushes lá. Já tem tutoriais no YouTube falando sobre isso, mas eu vou fazer. A minha mesa está dando muito tilt, meu chapéu. Então eu risquei aqui, ó. Ele sai ali. Liguei a pressão lá. Agora ele sai. Ó. Beleza? Então isso aqui para fazer pelo é bacana, né? Você vai puxando. Dá para você regular o tamanho e aqui não tem opção do hardness. Os pincéis que você cria não tem opção do hardness. Ó, tipo, para quem quer pintar pelo, cabelo já fica. Eu gosto de usar o Photoshop para criar as referências para me pintar à mão. Então, por isso que eu gosto da questão da velocidade, porque eu crio a referência mais rápido e aí eu posso reproduzir ela com algum material, com lápis, com grafite no caso, né? Com lápis de cor, com qualquer outra coisa. Foi isso que eu fiz no Homem-Aranha lá, como eu já comentei em outros vídeos, né? Criei ele no ZBrush, dei os efeitos finais no Photoshop e daí eu copiei ele e pintei com lápis de cor. Só que para esse tipo de brush aqui, ó, já não seria interessante eu usar esse efeito aqui, porque ele vai deixar pequeno, e, ó, e vai fechar e abrir. Então, dependendo do efeito que eu quiser, eu vou ter pouco controle, ó. Eu posso desligar a outra opção, ele vai ficar sempre preto. Ele vai engrossar quando eu der pressão e vai afinar quando eu der pressão, porque essa é a função, né? Dessa opção aqui. Ele diminui com pouca pressão e aumenta com mais pressão. Então saiba usar essas opções aí. Quando cada caso é um caso diferente, obviamente, né? Isso aqui eu não notei diferença nenhuma, que é a opção Airbrush. Estilo Airbrush para construir efeitos, sempre deixo desligado. Bom, tendo aprendido a usar essas paradinhas aí, como eu falei, se você achar alguma diferença, isso aqui pode usar, né? Você tem a opção. Tem a opacidade e o flow. Flow, sei lá, não sei, nunca procurei, mas é tipo coisa de fluência, o quanto de tinta sairia, digamos, no aerógrafo, né? No airbrush, né? Deixa eu voltar pro pincel aqui. Pincel. A opacidade, mesmo que eu esteja com as opções desligadas, ó, para quem, digamos, vai pintar no mouse, ele vai sair fraco mesmo sem a pressão. Então é mais uma opção, digamos assim, se você não quer endurecer a pressão lá nas opções aqui, mas você quer fazer efeitos fracos, você reduz a opacidade. Aí se eu juntar a opacidade com isso aqui, eu consigo tons que praticamente nem aparece. Ó, tá vendo? Ele tá escurecendo, mas tá escurecendo uma coisa mínima, né? Então facilita na hora se você está pintando e quer fazer uma passagem de cor, mano.
gradação de valores ali, um degradê, como diz a turma, né? Você quer fazer né, passar de uma cor para outra sem degraus e tudo, você regular a opacidade pode ser uma boa opção. Quanto menos opaco ficar, mais claro o tom que você vai conseguir. Conforme você vai aplicando camada sobre camada, ele vai escurecendo gradualmente. Lembrando que você tem que tirar o clique. Cliquei, ele passou, cliquei de volta, passou, cliquei de volta, passou, cliquei de volta, passou. O flow é praticamente a mesma coisa, sei lá. Ele regula a quantidade de tinta que sairia, no caso. Só que aqui ele deixa, digamos assim, mais fechado. Ele tem um pouquinho de diferença, mas sei lá, eu não acho muito assim. Ó, menos flow, como se fosse menos tinta, mas com a opacidade, digamos, tem a mesma opacidade. Aqui é uma questão de transparência, né? Mais opaco, menos transparência, menos opaco, mais transparência, óbvio. Aqui ele não afeta tanto a transparência, mas como se você estivesse colocando menos tinta no. Para quem pinta com aerógrafo sabe, você faz sair menos tinta regulando no toque ali da pressão da abertura da caneta do aerógrafo, né? Se você nunca usou aerógrafo, você não vai sacar isso aí. Se você já usou, você está ligado. É mais ou menos por aí. Então, quando você for pintar ou desenhar, porque na hora de desenhar, aí entra a grande questão. Eu expliquei com um pincel maior, porque fica mais fácil de ver a questão. Só que para mim desenhar, eu uso sempre o lápis. Aqui eu estou no brush. O Photoshop CS6 tem 4 opções de brush, né? Tem o brush normal, tem o pencil tool ali, que é o lápis. Tem o replacement tool aqui, que eu nunca aprendi para que serve, né? E o mixer brush tool, que ele simula tipo uma pintura tinta óleo, né? Uma cor mistura com a outra, independente Isso aqui, se eu for fazer um vídeo de pintura, eu explico melhor. Eu não uso muito também, prefiro o brush tradicional. Os dois que eu mais uso é o brush tool e o pencil tool. Pencil tool é o seguinte, eu deixo ele na opacidade 100% para mim desenhar e fazer os tutoriais que vocês assistem. Eu deixo ligado a opção da pressão da caneta e deixo ligado a opção da ponta mais fina e mais grossa conforme a pressão aqui. Nessas duas opções aqui eu deixo ligado. Ele tem a opção do Auto Erase aqui, que você risca um e apaga o outro. Não acho nada a ver isso aqui, não gostei. Não é pra mim, se você gostar, sei lá. É meio esquisito. Eu deixo o Hardness 0% e o Size ali do pincel eu deixo 1 pixel para desenhar. Eu acho que fica bem bacana. Só que aqui eu vou ter que voltar o esquema da pressão ali, porque senão não vai aparecer nada. Então mexa nas configurações da sua caneta aí para você ver como que você vai se adaptar melhor na hora de usar. E se você usar essas configurações aqui, ele fica bem parecido com o lápis, porque você risca fraquinho, ele sai fraco. Você quer reforçar alguma coisa, você risca um pouco mais forte, ele reforça. Diferentemente se você for usar sem essas duas opções ligadas, que daí ele fica um risco só. Aí você vai desenhar alguma coisa lá, fazer um olho, por exemplo, lá. Tudo fica no mesmo tom, parece que você está desenhando com uma caneta nanquim lá, profissional, que os traços saem todos com a mesma espessura e com a mesma opacidade, digamos assim. Então não fica muito legal o efeito assim, para você ter uma ideia de um esboço, alguma coisa assim. Agora quando você liga essas duas ferramentas aqui, você pode fazer o esboço fraquinho, como se fosse no papel, né?
Ó, vendo que ele fica bem mais com cara de lápis. E daí eu vou reforçar o que eu quero realmente que saia. Então, né, para você fazer estudos, esboços assim, então é bem interessante. Em vez de ficar pintando direto, né, eu vou fazer um desenho, você já faz lá direto no papel, já pinta e já termina. Você pode usar o computador para fazer um estudo antes, pensar em possibilidades diferentes de trabalhar a mesma imagem, para que você, quando for passar para o papel, você passe a melhor das possibilidades daquela imagem que você quer fazer. A melhor iluminação, o melhor ângulo, melhor tudo, né? O ilustrador tem que fazer isso, tem que conseguir extrair o melhor que uma ideia tem a oferecer, né? Você vai desenhar um personagem em determinado movimento, qual o melhor ângulo para mostrar aquele movimento? Qual a melhor iluminação para passar o sentimento que você quer passar naquela cena? Você quer passar um sentimento mais de ação, um sentimento mais, sei lá, mais pesado, mais triste, mais... Depende da necessidade que você tiver de passar aquela cena. Então é isso aí. Fazendo estudos aqui no computador fica bem fácil. Fica melhor, né? Mais rápido. E também outra questão, para você desenhar no Photoshop usando mesa digitalizadora, depois que você aprender a mexer nessas opções aqui, aprender a usar bem os layers. Que aqui eu fiz um esboço. Agora, por exemplo, eu quero arte finalizar, eu só crio um novo layer aqui. Posso criar quantos layers eu quiser. Se quiser criar 1 milhão de layers, acho que ele cria. Deve ter um limite, mas não é pouco. Sei lá, é muito layer que dá para criar. Se tiver limite, obviamente. O limite é a memória do teu computador. E eu quero finalizar agora, fazer arte final em cima. Eu posso pegar, deixar a imagem no layer de baixo e fazer a arte final no layer de cima. Shift B, ele troca os pincéis, né? B é o atalho do pincel. Para você trocar o de pincel, você aperta o Shift B e ele troca. Vou reduzir o tamanho aqui, aumentar um pouco o hardness e vou deixar essa opção aqui ligada. Então vou tentar fazer aqui, ó. Minha arte final na caneta não é boa. Acho que vou aumentar o flow aqui. Minha arte final nem na mão não é muito boa. Normalmente quem pinta não trabalha bem com a arte final. Não que seja uma regra, né? Porque a arte final exige precisão e a pintura normalmente exige várias passadas, né? No mesmo lugar. Então a gente fica naquela de ficar indo e voltando várias vezes. Coisa que na arte final o correto é você iniciar o traço. Mas nada que treinando você não vai conseguir. Se você decidir fazer arte final por aqui, né, pelo Photoshop usando a mesa digitalizadora, só dá uma treinadinha lá que o troço fica filé. Ó, se eu precisar de um traço mais fraco, o duro são esses traços que você tem que riscar na horizontal. Ainda bem que tem a opção de voltar, né? Senão o amiguinho tá lascado. Olha só. Bom, é bom essa opção aqui fazer cílios, ó. Você puxa e ele sai a ponta mais fina com essa opção aqui ligada. Ele já dá um tchan. Quando você precisa do efeito da ponta do traço mais fino, fica mais filé.
Então põe mais pressão no início do traço e tira a pressão no final do traço. Tá louco, Debão. Nossa, bem certinho em cima do traço, mas tudo bem. Ó, na hora de fazer sobrancelha também, ó. Então só ir puxando os traços aqui e tal. E é isso aí. Daí na hora de pintar, por exemplo, desligo a pressão e uso somente, ó, por exemplo, na hora de preencher aqui. Eu não vou ficar usando o lance de pressão, sendo que eu quero chapar a cor. Então no mesmo desenho, dependendo do lugar que você estiver pintando, você vai usar opções diferentes dessas seleções aqui. Tendo terminado a arte final aqui em cima, o que eu vou fazer? Excluir a camada de baixo e vou deixar só a arte final aparecendo. Então, se você, dependendo da tua necessidade do trabalho que você for fazer, se você achar que vale a pena fazer direto no digital, às vezes sai muito mais rápido, mais prático você fazer direto no digital. É isso que está matando, né, a arte tradicional hoje em dia. Isso não torna a arte digital melhor do que a arte tradicional, mas torna ela mais eficiente na área profissional, porque a área profissional muitas vezes não exige arte, ela exige uma imagem que vai cumprir um objetivo, não um objetivo artístico, um objetivo comercial e só. Não interessa se a pessoa que fez aquilo por amor, porque sonhou em ser artista. O cara que está encomendando, ele não quer nem saber, ele quer saber de atingir o resultado que ele espera com aquela imagem e o artista que se dane. Como que ele vai fazer aquilo, se ele fez à mão. Se o cara fizer à mão, entregar e tiver muito mais trabalho para fazer, ele vai receber a mesma coisa. Então às vezes o cara faz digital, faz mais rápido e ganha o mesmo trabalho. Não desvalorizando no caso do trabalho digital, né? Mas só querendo colocar as duas coisas assim, equilibrando, né? A parte comercial sempre mata a parte artística, né? Quem acompanha, por exemplo, o trabalho do Alex Ross percebe que parece que no final do trabalho do cara caiu a qualidade, porque os caras começaram a, tipo, talvez dar menos prazo para o cara trabalhar. O cara teve que trabalhar com menos prazo e assim caiu um pouco a qualidade do trabalho dele, sei lá. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas normalmente o lado comercial afeta a qualidade. Normalmente a pessoa vai trabalhar segundo aquilo que o patrão vai pagar, né? Você não vai ter um trabalho, né, de 10 dias para receber o mesmo que você faria no trabalho de um dia, né? Ninguém vai ficar se matando 10 dias para fazer uma coisa que, se ela fizer em um dia com menos qualidade, ela ganha a mesma coisa. Então muitas vezes nesse sentido a arte digital acaba sendo mais conveniente, né? Mas em termos de qualidade de artista, existem artistas, né, excelentes na área digital, como existe artista excelente na área. Eu nem sei porque eu comentei a respeito disso, mas é que tem essa comparação assim, né? Tem gente que acha que a arte digital é melhor do que a arte tradicional, que ela veio para substituir a arte tradicional, né? Eu já penso totalmente o contrário, né? Acho que gosto muito mais de arte tradicional. Só encaro o computador como uma ferramenta, assim como inventaram tinta óleo, tinta acrílica, né, lápis de cor com opções de materiais para você escolher trabalhar. Inventaram o computador como uma opção de material para você escolher trabalhar. Então a escolha é sua, independente para que você for usar, né, a arte digital. Você pode usar esses atalhos aí para
essas opções aqui do Photoshop para você aplicar bem com a sua mesa digitalizadora. Beleza? Nesse vídeo eu estou mais desanimado, mais teórico assim, mais falando assim meio sem fazer piada. Para quem está acostumado com meus vídeos, sempre estou fazendo alguma piada, alguma coisa, falando alguma merda, mas é que tem dia que a gente tá meio azedo mesmo, a gente tá meio assim arrebentado da vida, cortado de arça de gaita, como diz a turma. E hoje eu tô assim, não quero nem saber, desculpe se o vídeo ficou meio desanimadão, ficou meio assim, com aquele clima meio de pá. Se você não gostou, clique em não gostei. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço para você. Se inscreva no canal para não perder novos vídeos. Muito obrigado pela paciência, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação de você, sempre estar acompanhando os vídeos aí. E espero que tenha sido útil. Participe do grupo do Facebook, que está na descrição do vídeo. Leia a descrição do vídeo, porque a maioria do pessoal às vezes me pergunta coisa que está na descrição do vídeo, porque eles não leem a descrição do vídeo. Então, leia a descrição. E é isso. Um abraço, sucesso, boa sorte. Fui!